Um ciclone atingiu a cidade de São Paulo, causando grandes estragos e deixando a população em alerta. De acordo com a previsão do tempo, são esperadas tempestades nas próximas horas, o que torna a situação ainda mais urgente. O ciclone, que chegou de forma repentina, trouxe consigo ventos fortes e chuvas intensas. Árvores foram derrubadas, telhados foram arrancados e muitas áreas ficaram alagadas. A cidade está em estado de emergência e as autoridades estão trabalhando para minimizar os danos e garantir a segurança da população. As tempestades previstas para as próximas horas são motivo de preocupação. A população deve ficar atenta e seguir as orientações das autoridades. É importante evitar áreas de risco, como locais próximos a rios e encostas, e buscar abrigo em locais seguros. O alerta de chuva é um chamado para que todos estejam preparados. É fundamental ter um kit de emergência com alimentos não perecíveis, água, lanternas, pilhas e medicamentos. Além disso, é importante manter-se informado através dos meios de comunicação e seguir as orientações das autoridades locais. A chuva intensa pode causar enchentes e deslizamentos de terra. Por isso, é essencial evitar transitar por áreas alagadas e não se arriscar em locais de risco. A segurança deve ser prioridade nesse momento. As equipes de resgate estão mobilizadas para atender possíveis ocorrências e prestar auxílio à população. É fundamental que todos colaborem e sigam as orientações das autoridades. Em casos de emergência, é importante acionar os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A previsão é de que as tempestades continuem nas próximas horas, por isso é necessário manter-se alerta. A população deve evitar sair de casa, a menos que seja estritamente necessário. É importante garantir a segurança de todos. Nesse momento de dificuldade, é fundamental que a solidariedade prevaleça. Vizinhos devem ajudar uns aos outros, compartilhando recursos e oferecendo apoio emocional. Juntos, podemos superar essa situação e reconstruir o que foi danificado. O ciclone que atingiu a cidade de São Paulo causou grandes transtornos e deixou a população em alerta. Além dos estragos já mencionados, houve também interrupções no fornecimento de energia elétrica e problemas no abastecimento de água potável. Com a previsão de tempestades nas próximas horas, a situação se torna ainda mais urgente. A Defesa Civil e os órgãos responsáveis estão monitorando a situação de perto e realizando evacuações preventivas em áreas de maior risco. É importante que a população esteja atenta às informações divulgadas pelos meios de comunicação e siga as orientações das autoridades. Diante do cenário de chuvas intensas, é primordial que cada cidadão tome precauções para garantir a própria segurança. Além do kit de emergência já mencionado, é necessário verificar se as calhas e tubulações estão desobstruídas para evitar alagamentos. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos durante as tempestades para prevenir acidentes com raios. As equipes de resgate estão trabalhando incansavelmente para atender às ocorrências e prestar auxílio à população. Caso haja necessidade de deslocamento, é vital que os motoristas evitem áreas alagadas e prestem atenção aos alertas de interdição de vias. É fundamental que cada indivíduo exerça sua solidariedade nesse momento de dificuldade. Doações de alimentos, roupas e itens de higiene são bem-vindas para ajudar aqueles que foram afetados. Além disso, é importante oferecer apoio emocional aos vizinhos e pessoas próximas. A situação desencadeada pelo ciclone que atingiu a cidade de São Paulo é de extrema preocupação. Além dos danos já mencionados, como queda de árvores e alagamentos, o trânsito na cidade também foi severamente afetado. Diversas vias importantes foram interditadas devido aos estragos causados pelo temporal. Esse cenário demanda uma atenção redobrada por parte dos motoristas, que devem evitar transitar por áreas alagadas e seguir as rotas alternativas indicadas pelas autoridades de trânsito. No que diz respeito ao abastecimento de água potável, os órgãos responsáveis estão tomando providências para minimizar possíveis impactos. Caminhões-pipa estão sendo disponibilizados para fornecer água às regiões mais afetadas. A população também deve economizar água e evitar desperdícios, a fim de garantir o abastecimento para todos. Outro ponto importante a ser destacado é a necessidade de cuidados com os animais de estimação nesse período. É fundamental que os tutores mantenham seus pets em locais seguros, evitando que fiquem soltos em áreas alagadas ou expostos aos riscos causados pelo ciclone. Além disso, é importante providenciar abrigo adequado,
e alimento para eles. Além dos transtornos já mencionados, o ciclone que atingiu a cidade de São Paulo também afetou o funcionamento dos serviços de transporte público. Devido às condições climáticas adversas, diversas linhas de ônibus tiveram seu itinerário modificado ou foram temporariamente suspensas. Os usuários devem ficar atentos aos comunicados das empresas de transporte para se informarem sobre possíveis alterações nos horários e trajetos. Outro ponto que merece destaque é a importância de se manter em segurança dentro de casa. Durante as tempestades, é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à energia elétrica, como telefones fixos e computadores, para evitar o risco de choques elétricos. Além disso, é essencial desligar os disjuntores dos aparelhos domésticos e evitar o contato com água ou objetos metálicos. A população também deve estar atenta aos sinais de alagamento próximos às residências. Em casos de enchentes, é importante desligar a energia elétrica e evitar o contato com a água contaminada. No caso de pessoas em situação de rua, é fundamental acionar os serviços de assistência social para garantir abrigo e cuidados adequados. A situação causada pelo ciclone que atingiu a cidade de São Paulo também impactou o sistema de telecomunicações. Devido aos danos causados pela tempestade, algumas regiões podem sofrer com interrupções nos serviços de internet e telefone. É importante manter-se informado sobre possíveis falhas na comunicação e, caso necessário, utilizar meios alternativos para se comunicar, como mensagens de texto ou rádio. Outra medida importante é verificar a segurança das estruturas das residências, especialmente em relação aos telhados. O vento forte e as chuvas intensas podem causar danos estruturais, tornando-se uma ameaça à segurança das pessoas. É essencial fazer uma avaliação cuidadosa e, se necessário, acionar profissionais capacitados para realizar reparos ou reforços nas construções. Para garantir o abastecimento de energia durante as tempestades, é aconselhável ter pilhas extras para lanternas e rádios portáteis. Além disso, é importante manter os aparelhos eletrônicos carregados e desligar equipamentos desnecessários para evitar sobrecargas na rede elétrica. A população também deve estar atenta às informações sobre possíveis áreas de deslizamento de terra. Em caso de suspeita, é fundamental acionar as autoridades competentes para realizar a avaliação e, se necessário, realizar a evacuação preventiva. Devido ao ciclone que atingiu a cidade de São Paulo, diversos estabelecimentos comerciais e serviços públicos foram temporariamente fechados. Além disso, muitos moradores estão com dificuldades para realizar atividades cotidianas, como ir ao trabalho ou à escola. É importante acompanhar as orientações das autoridades e verificar se os locais que planeja visitar estão funcionando normalmente. A qualidade do ar também pode ser afetada durante as tempestades. A presença de poluentes e partículas suspensas pode causar problemas respiratórios, principalmente em pessoas com doenças crônicas. Recomenda-se evitar atividades físicas ao ar livre e utilizar máscaras de proteção caso seja necessário sair de casa. Outra questão a ser considerada é a possibilidade de desabastecimento de alimentos e outros produtos essenciais. É importante que a população evite o desperdício e organize suas compras de forma consciente, priorizando itens não perecíveis e abastecendo-se de água potável. O abastecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo foi severamente afetado pelo ciclone, deixando diversas regiões sem luz por horas ou até mesmo dias. Equipes de reparo estão trabalhando incansavelmente para restabelecer o fornecimento, mas é importante que a população esteja preparada para possíveis interrupções. Recomenda-se ter lanternas e velas extras, além de carregar os aparelhos eletrônicos sempre que houver energia disponível. Além do impacto nas vias de transporte terrestre, o ciclone também afetou o tráfego aéreo na cidade. Diversos voos foram cancelados ou adiados devido às condições climáticas adversas. Passageiros devem entrar em contato com as companhias aéreas para se informarem sobre possíveis mudanças em seus itinerários. Uma preocupação adicional é a possibilidade de contaminação da água durante as tempestades. As enchentes podem transportar resíduos tóxicos e causar a contaminação de rios e reservatórios. É fundamental seguir orientações das autoridades locais sobre o consumo de água e, se necessário, realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios domésticos. Além dos impactos físicos causados pelo ciclone que atingiu a cidade de São Paulo,
É importante salientar os impactos emocionais e psicológicos que a população pode enfrentar nesse momento. Situações de desastres naturais podem gerar ansiedade, medo e estresse, afetando o bem-estar das pessoas. É fundamental cuidar da saúde mental nesse período, buscando apoio de familiares, amigos ou profissionais especializados. Uma das formas de lidar com o estresse é praticar atividades físicas, como caminhadas, yoga ou alongamento, desde que seja seguro fazê-lo. O ciclone que atingiu a cidade de São Paulo causou grandes transtornos e deixou a população em alerta. Com a previsão de tempestades nas próximas horas, é necessário manter-se alerta e seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança de todos. A solidariedade e colaboração entre os moradores são fundamentais para superar essa situação e reconstruir o que foi danificado. É importante também cuidar da saúde mental, buscando apoio emocional e praticando atividades físicas seguras.